Deixa eu te fazer uma pergunta que pode ser desconfortável. Se hoje, agora, você olhar com honestidade brutal para a sua vida, para os seus objetivos, para as promessas que fez a si mesmo, quantas delas você realmente cumpriu? Quantas metas viraram pó? Quantos recomeços prometidos nunca saíram do lugar? Quantas versões melhores de você mesmo ficaram apenas na sua cabeça? Não estou perguntando isso para te machucar. Estou perguntando porque essa resposta é a chave de tudo. Existe uma guerra acontecendo dentro de você todos os dias. Uma guerra silenciosa, invisível, que ninguém vê, mas que decide absolutamente tudo na sua vida. De um lado, a versão de você que sabe exatamente o que precisa fazer. Do outro, a versão que encontra 1000 razões para não fazer. E na maioria dos dias, sem que você perceba, a segunda versão vence. Devagar, em silêncio, sem drama. Só vai tomando o seu espaço, roubando o seu tempo, consumindo os seus anos. E o pior de tudo? Você acorda no dia seguinte e repete o mesmo ciclo, como se estivesse preso em um loop que parece impossível de quebrar. Mas eu preciso te dizer algo que talvez ninguém tenha te dito ainda. O problema não é você. O problema é que ninguém te ensinou como a disciplina realmente funciona. Não a disciplina de fachada que dura 3 dias. Não a disciplina de janeiro que some em fevereiro. Estou falando da disciplina que transforma o núcleo de quem você é. A que faz de você uma pessoa que o próprio fracasso não consegue parar. Essa disciplina existe. E ela tem uma arquitetura. Um funcionamento interno preciso que pode ser aprendido, instalado e ativado em qualquer ser humano que decida de verdade querer isso. Neste vídeo, você vai descobrir 7 dicas que operam nesse nível profundo, o nível onde as transformações reais acontecem e nunca mais voltam atrás. Cada uma delas vai exigir que você olhe para si mesmo de um jeito que talvez nunca tenha olhado antes. E se você estiver disposto a fazer isso, o que está prestes a assistir pode ser um ponto de virada real na sua vida. Mas só se você não fechar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito neste canal, faz isso agora. É gratuito, leva 2 segundos e pode ser a decisão mais simples com o impacto mais profundo que você toma hoje. Deixa o seu coração aqui no vídeo e compartilha com alguém que está travado, que está cansado de prometer e não cumprir, que precisa ouvir o que você está prestes a ouvir. Agora vamos começar. E eu prometo que nada do que você vai ouvir aqui é o que você espera. O poder oculto do desconforto intencional. Vivemos em uma civilização que passou décadas tentando eliminar o desconforto da vida humana. Entrega em casa, entretenimento infinito, comida rápida, respostas instantâneas. Tudo foi projetado para que você nunca precise esperar, nunca precise se esforçar além do necessário, nunca precise suportar nada que cause qualquer tipo de fricção. O resultado disso é uma geração de pessoas com altíssima capacidade de consumo e baixíssima capacidade de tolerância à dificuldade. E aqui está o problema central. A disciplina vive exatamente no espaço do desconforto. Ela só existe onde há resistência. Onde tudo é fácil e agradável, não há disciplina, há apenas prazer. Pessoas imparáveis entenderam algo que a maioria ainda não compreendeu. O desconforto não é o inimigo do crescimento. Ele é o próprio mecanismo do crescimento. É a resistência que fortalece o músculo. É a dificuldade que aguça a mente. É o desconforto que expande os limites do que você é capaz de suportar, de realizar e de se tornar. A técnica do desconforto intencional é uma das mais poderosas que existem para desenvolver disciplina real. A ideia é simples. Você escolhe deliberadamente, todos os dias, fazer algo que seu cérebro resistiria naturalmente. Não porque é necessário para sua produtividade, não porque vai fazer você queimar calorias ou ganhar dinheiro, mas porque o ato de escolher o desconforto, em vez de fugir dele, treina o músculo mental que sustenta toda forma de autodisciplina. Acordar antes do alarme tocar e sair da cama imediatamente. Tomar um banho frio por 2 minutos. Sentar em silêncio absoluto por 10 minutos, sem olhar para nenhuma tela. Fazer a tarefa mais difícil antes de qualquer outra coisa. Dizer não
a um prazer imediato que você sabe que não está alinhado com seus objetivos. Cada uma dessas ações, por si só, pode parecer irrelevante. Mas o que elas fazem coletivamente é treinar seu sistema nervoso a não fugir de situações desconfortáveis. Com o tempo, algo extraordinário acontece. O desconforto começa a parecer familiar. E quando o desconforto deixa de ser uma ameaça e passa a ser um território conhecido, você perde o medo dele. E uma pessoa que não tem medo do desconforto é, por definição, imparável. Porque a maioria dos obstáculos que param as pessoas é, em sua essência, alguma forma de a arte de alimentar sua mente antes de alimentar seu corpo. Existe um ritual que pessoas extraordinariamente disciplinadas praticam com uma consistência quase religiosa e que raramente é mencionado quando se fala sobre produtividade ou hábitos de alto desempenho. Esse ritual não envolve nenhum aplicativo, nenhuma planilha e nenhum método complicado. Ele envolve simplesmente o que você coloca na sua mente antes de qualquer outra coisa, nos primeiros momentos do dia. A mente humana acorda em um estado de extraordinária receptividade. Os primeiros minutos após o despertar são um portal. As impressões que entram nesse período se instalam de forma muito mais profunda do que qualquer coisa que você consuma no resto do dia. É como se a mente estivesse com o solo preparado para receber sementes. E qualquer semente plantada ali vai germinar com muito mais facilidade. A maioria das pessoas desperdiça esse portal completamente. O celular é a primeira coisa que entra na mente, e com ele vem notificações, problemas dos outros, manchetes negativas, comparações, ansiedade e uma cacofonia de estímulos que imediatamente coloca a mente em modo reativo. E uma mente reativa não é uma mente disciplinada. É uma mente que passa o dia inteiro respondendo ao mundo em vez de construindo o que quer que seja. Pessoas imparáveis fazem exatamente o oposto. Elas alimentam a mente intencionalmente, com conteúdo que fortalece suas crenças, reafirma seus objetivos e ativa um estado interno de propósito e determinação. Isso pode ser feito por meio de leitura, de reflexão silenciosa, de oração, de meditação, de afirmações ditas em voz alta, ou de qualquer prática que conecte você ao seu propósito maior antes que o mundo comece a fazer suas demandas. Esse ritual funciona porque a disciplina não é apenas uma questão de força de vontade, é uma questão de estado interno. Quando você começa o dia em um estado de clareza, propósito e foco, as decisões disciplinadas fluem de forma muito mais natural. Quando você começa o dia em um estado de reatividade e dispersão, cada decisão disciplinada custa o dobro da energia. O simples ato de proteger suas primeiras horas, ou pelo menos seus primeiros minutos, e preenchê-las com intenção em vez de ruído, tem o poder de transformar completamente a qualidade da sua disciplina ao longo do dia. A disciplina do silêncio. Aprender a não explicar seus objetivos. Aqui está algo que vai contra quase tudo que você já ouviu sobre metas e objetivos. Falar sobre o que você vai fazer pode ser um dos maiores sabotadores da sua disciplina. E a razão para isso é fascinante e está profundamente enraizada em como a mente humana funciona. Quando você compartilha um objetivo com outras pessoas, especialmente quando as outras pessoas respondem com entusiasmo, admiração ou encorajamento, sua mente experimenta algo muito semelhante à sensação de já ter realizado aquele objetivo. O cérebro libera dopamina, o neurotransmissor do prazer e da recompensa, como se o resultado já tivesse acontecido. E quando a recompensa já chegou, a motivação para continuar se esforçando diminui de forma significativa. Estudos sobre comportamento humano confirmam isso repetidamente. Pessoas que anunciam publicamente seus objetivos tendem a realizá-los com menos frequência do que pessoas que os mantêm em silêncio. Não porque o compromisso público não funcione em nenhum contexto, mas porque, na maioria dos casos, o que a pessoa está buscando inconscientemente é o reconhecimento social que vem de ter um objetivo grandioso, e não o esforço real necessário para realizá-lo. Pessoas verdadeiramente disciplinadas aprenderam a cultivar uma espécie de silêncio estratégico em torno dos seus objetivos mais importantes.
Elas não ficam anunciando para todos o que vão fazer. Elas simplesmente fazem. E quando os resultados começam a aparecer, aí sim o mundo vê. Mas a construção acontece em silêncio, longe dos olhares, longe da necessidade de aprovação, longe do prazer prematuro do reconhecimento. Existe também outra dimensão poderosa nessa prática. Quando você não precisa explicar seus objetivos para ninguém, você também não precisa defendê-los. E quando você não precisa defendê-los, ninguém pode desencorajá-lo, semear dúvidas ou contaminar sua visão com ceticismo. Você preserva a pureza da sua intenção e a integridade da sua energia, dirigindo tudo isso para a ação, que é o único lugar onde resultados reais existem. Reconstruir a relação com o fracasso, a disciplina do recomeço. Uma das principais razões pelas quais as pessoas falham em manter a disciplina não é porque elas param de agir. É porque elas param de agir depois que falham e nunca mais voltam. O fracasso pontual se transforma em abandono total. E o abandono total se transforma em uma nova história que a pessoa conta sobre si mesma. Eu tentei e não consegui, então não sou feito para isso. A relação que você tem com seus próprios erros e recaídas é um dos fatores mais determinantes da sua capacidade de ser disciplinado a longo prazo. Pessoas imparáveis não são pessoas que nunca falham. Elas são pessoas que desenvolveram uma habilidade específica e extraordinariamente poderosa. A habilidade de recomeçar rapidamente, sem drama, sem autoflagelação e sem perder o fio da meada. Imagine a disciplina como uma chama. Qualquer chama pode se apagar temporariamente por uma rajada de vento. Mas se você tem o fósforo sempre à mão, sempre que a chama apagar, você pode reacendê-la. O problema não é a rajada de vento. O problema é quando você perde o fósforo, quando você se convence de que porque a chama apagou uma vez, ela vai apagar sempre. E então, não vale mais a pena tentar. A técnica do recomeço imediato é simples na teoria e poderosa na prática. Toda vez que você quebrar uma sequência, falhar em manter um compromisso consigo mesmo ou agir de forma contrária aos seus objetivos, você se recusa a entrar em modo de culpa ou autopunição. Em vez disso, você simplesmente declara para si mesmo: tudo bem, agora recomeço. E recomeça. Não amanhã, não na próxima segunda-feira, não depois que a situação melhorar. Agora, no próximo momento disponível, na próxima ação possível. Essa prática destrói um dos padrões mais destrutivos da mente humana, que é o pensamento do tipo tudo ou nada. A ideia de que se você quebrou a regra uma vez, já perdeu tudo, e então pode quebrar mais uma vez, e mais outra, e ir quebrando até que não reste nada da disciplina original. A pessoa que pratica o recomeço imediato entende que cada momento é um ponto de partida válido e que o progresso imperfeito é infinitamente superior à perfeição imaginária que nunca sai do lugar. O ambiente como extensão da sua vontade. Existe um princípio que poucas pessoas aplicam de forma consciente, mas que os indivíduos mais disciplinados do mundo entenderam profundamente. Você não precisa depender apenas da sua força de vontade se o seu ambiente já faz metade do trabalho por você. A força de vontade é um recurso finito. Assim como os músculos do seu corpo se cansam depois de um esforço prolongado, a sua capacidade de resistir a tentações e tomar decisões disciplinadas também diminui ao longo do dia. Esse fenômeno é real, é documentado e é chamado de fadiga de decisão. E é por isso que tão frequentemente as pessoas tomam as piores decisões no final do dia, quando estão mais esgotadas. Pessoas imparáveis entenderam que a solução não é tentar ter mais força de vontade. A solução é precisar usar menos força de vontade. E a forma mais eficiente de fazer isso é arquitetar o ambiente de modo que as escolhas certas sejam as mais fáceis e as escolhas erradas sejam as mais difíceis. Se você quer comer melhor, não compre o alimento que você quer evitar e coloque-o na altura dos olhos na geladeira. Se você quer ler mais, deixe o livro sobre a sua mesa de cabeceira e coloque o celular do outro lado do quarto. Se você quer se exercitar pela manhã,
Deixe as roupas de treino separadas desde a noite anterior. Se você quer trabalhar sem distração, use aplicativos que bloqueiem as redes sociais durante seus períodos de foco. Cada uma dessas mudanças parece pequena, mas o que elas fazem é reduzir a quantidade de energia mental que você precisa gastar para tomar as decisões certas. E quando as decisões corretas custam menos energia, você as toma com muito mais frequência e com muito mais consistência ao longo do tempo. Há também uma dimensão mais profunda nessa ideia. O ambiente não é apenas físico. Ele inclui as pessoas com quem você passa seu tempo, os conteúdos que você consome, as conversas que você permite, as ideias que você deixa entrar na sua mente. Tudo isso é ambiente. E tudo isso te molda de formas que você frequentemente não percebe conscientemente. Uma pessoa que se cerca de indivíduos disciplinados, focados e orientados para objetivos, terá muito mais facilidade em manter sua própria disciplina do que uma pessoa que passa a maior parte do tempo com pessoas que vivem em modo de reclamação, procrastinação e conformismo. Não porque a influência das pessoas seja mágica, mas porque o comportamento humano é profundamente social e tende a se alinhar ao ambiente predominante. Audite seu ambiente. Pergunte-se com honestidade o que está tornando suas escolhas disciplinadas mais difíceis do que deveriam ser. E depois, mude o que for possível mudar. A disciplina como ato de amor próprio, não de punição. A maioria das pessoas experimenta a disciplina como uma forma de restrição, de negação, de privação. Como se ser disciplinado significasse dizer não para tudo que é prazeroso, e sim para tudo que é difícil e desagradável. E com essa visão, é compreensível que a disciplina pareça um fardo insuportável, que ninguém quer carregar mais do que o estritamente necessário. Mas há uma reinterpretação radical da disciplina que muda completamente a forma como ela é experienciada. E essa reinterpretação começa com uma pergunta simples: de onde vem a disciplina? Ela vem do medo, da culpa e da obrigação? Ou ela vem do amor que você tem pela pessoa que quer se tornar? Quando a disciplina é motivada pelo medo, ela é frágil. Ela dura enquanto o medo estiver presente e desaparece assim que ele diminui. Quando a disciplina é motivada pela culpa, ela se torna autoflagelação disfarçada de produtividade. E quando ela vem da obrigação, ela pesa como correntes e cria uma relação de ressentimento consigo mesmo. Mas quando a disciplina nasce do amor genuíno por quem você quer se tornar, ela ganha uma qualidade completamente diferente. Ela deixa de ser punição e passa a ser cuidado. Cada escolha disciplinada se torna um presente que você dá ao seu eu futuro. Cada vez que você resiste ao impulso do momento em nome de algo maior, você está dizendo para si mesmo: eu me importo com você o suficiente para fazer isso agora. Pense em como uma mãe cuida de um filho pequeno. Ela não deixa a criança comer apenas doce porque a criança quer. Ela oferece o nutritivo, o necessário, o que vai construir saúde e força, mesmo que no momento não seja o que a criança preferiria. Isso é amor em ação. E a disciplina que você exerce consigo mesmo é exatamente isso. Amor em ação direcionado ao seu próprio crescimento e bem-estar. Quando você começa a viver a disciplina como um ato de amor próprio, algo extraordinário acontece com a sua relação com ela. A resistência diminui. O esforço ainda existe, mas ele ganha um sabor diferente. A pessoa que faz algo porque se ama não fica esperando motivação. Ela age porque entende que agir é a forma mais concreta de honrar a si mesma. A disciplina do propósito, quando o porquê é maior que o como. Há uma verdade que permeia toda a construção humana verdadeiramente duradoura. Nenhuma técnica, nenhum método, nenhuma estratégia de produtividade é suficientemente forte para sustentar a disciplina, quando o propósito é vago, superficial ou inexistente. A disciplina sem propósito é como tentar manter uma fogueira acesa sem combustível. Ela pode durar um tempo com o calor inicial, mas inexoravelmente vai se apagar. Por outro lado, quando o propósito é claro, ardente e profundamente conectado ao que você sente ser sua razão de existir, a disciplina deixa de ser uma luta e passa a ser quase inevitável.
A pessoa que sabe com absoluta clareza por que está fazendo o que está fazendo, encontra dentro de si reservas de energia, persistência e determinação que não poderiam ser explicadas apenas por força de vontade. O primeiro passo é aprofundar o seu porquê além do óbvio. A maioria das pessoas para na primeira camada. Quero ganhar mais dinheiro, quero emagrecer, quero ser mais produtivo, mas essas respostas são rasas demais para sustentar a disciplina nos momentos difíceis, que são exatamente os momentos em que ela mais importa. Vá mais fundo. Por que você quer ganhar mais dinheiro? Para ter liberdade. E por que a liberdade importa para você? Para ter tempo com minha família. E por que isso importa? Porque eu não quero chegar ao fim da minha vida com a sensação de ter perdido os momentos que mais importam. Esse porquê final tem peso. Ele tem emoção. Ele tem a capacidade de mover você mesmo quando você está cansado, desmotivado e tudo em você quer desistir. Além disso, pessoas imparáveis entendem que o propósito não precisa ser apenas pessoal para ser poderoso. Um propósito que vai além de si mesmo, que envolve servir a outros, contribuir para algo maior, deixar um legado que sobrevive ao tempo que você passou aqui. Tem uma força motivacional que vai além do que qualquer objetivo puramente egoísta pode gerar. Quando você se conecta com um propósito que transcende seus próprios interesses, você acessa uma dimensão da motivação que é muito mais profunda e muito mais resistente ao desgaste do tempo. A disciplina deixa de ser sobre você e passa a ser sobre o que você representa, o que você construiu e o que você entregou ao mundo. Revise seu propósito. Pergunte se ele é verdadeiro, se ele é profundo o suficiente, se ele te move quando você está no seu pior momento. Um propósito verdadeiro é aquele que te levanta antes do alarme, que te mantém de pé quando tudo pede que você sente, e que faz de cada ação disciplinada não um sacrifício, mas uma expressão do seu ser mais essencial. Você chegou até aqui, e isso já diz muito sobre quem você é e sobre quem você está decidido a se tornar. A disciplina não é um dom. Ela não é uma característica de nascença reservada para poucos. Ela é uma construção. É uma escolha que se renova a cada dia, a cada hora, a cada momento em que você decide agir em direção à pessoa que quer ser. As 7 dicas que você acabou de descobrir não são teorias. São princípios que funcionam quando aplicados com honestidade e consistência. A pergunta agora é simples. O que você vai fazer diferente a partir de hoje? Porque o mundo não precisa de mais uma pessoa que assistiu a um vídeo motivacional e seguiu em frente sem mudar nada. O mundo precisa de você sendo imparável de verdade. Se este vídeo acendeu algo em você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Deixe o coração aqui porque ele ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas. E se você ainda não está inscrito neste canal, inscreve-se agora. Aqui você encontra conteúdo que vai continuar te desafiando a crescer. Até o próximo vídeo.